Olá, seja muito bem-vindo à aula 49 da nossa comunidade gratuita Gym Tips e hoje nós vamos falar sobre o que devemos fazer quando o peso estagna. Esta aula está gravada porque eu não sei a que horas é que chegarei a casa depois desta viagem a Cabo Verde, então pelo simples não deixei a aula gravada, portanto se estás a ver esta aula gravada é porque eu não cheguei a tempo para fazê-la em direto contigo. Quem sou eu? Eu sou o João, tenho uma página no Instagram que é a página gymtips.pt, onde eu diariamente produzo conteúdo gratuito para ajudar várias pessoas a conseguir emagrecer, ganhar autonomia, ganhar autoestima e ganhar um bocadinho mais de conhecimento e saúde para poder mudar de vida. Então, se tu te encontras nesta posição e ainda não me segues no Insta, dá lá uma voltinha, tenho lá muito conteúdo gratuito que tenho a certeza absoluta que te vai ajudar. Entretanto, eu licenciei-me em 2007 em desporto, comecei a trabalhar em 2006, um ano antes, em aulas de hidroginástica, e desde 2019 que faço acompanhamentos online através desta página do Gym Tips. Entretanto, já ajudei bem mais de 300 pessoas a conseguir alcançar os seus resultados. Não só estéticos, como estás a ver aqui nas fotos, mas também a nível de mindset. E é isso que eu procuro cada vez mais ajudar as pessoas. Mudar o seu mindset para que elas consigam, de alguma forma, melhorar a sua qualidade de vida. Isto porquê? Porque é muito bonito, nós queremos uma transformação física para ir para o verão e aproveitar o verão espetacularmente bem, mas depois esquecemos-nos que depois do verão vem o inverno e aí nós temos que manter as nossas rotinas. E aqui o objetivo passa muito por mudar o mindset, para mudar as rotinas, para depois conseguires ter resultados duradouros e não apenas resultados de verão, que é o que a maior parte das pessoas faz. Então, o meu conteúdo passa muito por aí. Tentar mudar-vos o mindset para vocês conseguirem mudar de verdade e mudar para o resto da vida. Dentro desta comunidade já vamos na aula, esta é a aula 49, já temos aqui 48 aulas gravadas para trás, houve 20 que eu peguei nelas e condensei-as num videobook que se chama Tudo o que precisas de saber para emagrecer. São 20 aulas, como podes ver aqui, estão divididas por temas, tem mais 4 aulas de bónus, cada aula tem o seu resumozinho e tem o acesso ao link do YouTube. Este videobook custa 7€ e se o teu problema para não conseguires ter resultados é não saberes o que precisas de fazer e precisares de aumentar o teu conhecimento sobre emagrecimento, isto é tudo o que tu precisas e custa apenas 7€. É menos um pequeno almoço numa das semanas da tua vida para conseguires alcançar aquilo que desejas para o resto da tua vida, porque este videobook vai ficar disponível para ti para sempre. E ainda como bónus, entras dentro da minha comunidade privada, que é uma comunidade de apoio, onde podes esclarecer todas as tuas dúvidas e ir buscar motivação para implementares no teu dia-a-dia. Então, em relação à aula de hoje, que é para isso que nós estamos cá, o objetivo vai ser perceber porquê que o peso estagna, o que é que acontece no nosso corpo de maneira que o peso, porventura, estagna, que erros comuns tu estás a cometer, o que fazer para voltar a ter resultados, a importância das rotinas e o poder da consistência. Então, em primeiro lugar, perda de peso. Como é que funciona a perda de peso? É super normal a perda de peso abrandar. Inclusive é super normal ela de volta e meia subir e há razões e soluções para isso. E é hoje que a gente vai falar sobre isto. Então, isto normalmente é o que tu achas que acontece, que é, tu começas aqui no ponto 0 e acabas ali e tu vais perder peso de forma consistente até lá abaixo. Mas na realidade o que acontece com toda a gente, não é na maior parte das pessoas, é com toda a gente, é isto. Tens alturas em que o peso desce mais, depois estagna, depois desce abruptamente, e depois sobe, e depois desce, e depois estagna, whatever. Tu vais ter sempre vários períodos de oscilação de peso, inclusive é de um dia para o outro, se te pesares diariamente. Então, nunca interpretes o teu processo de perda de peso desta forma, ele vai acontecer desta forma. Tá? Portanto, se tu és daquelas pessoas que te registra o peso corporal diariamente, que é o que eu faço também, fica a saber que vai haver dias em que o peso não desce, vai haver dias em que o peso sobe. O importante é tu olhares numa zona mais, numa visão mais alta, agora está-me a faltar aqui o termo, e perceberes a tendência do peso e não a oscilação do peso. Tá? Por isso é que é importante nós não olharmos para resultados a curto prazo, mas sim resultados a médio e longo prazo. Tá? Então, nas primeiras semanas, o normal de acontecer é uma perda de peso super rápida. Porquê? Porque nós vamos eliminar muita da retenção de água que temos no nosso corpo. Por exemplo, cada grama de hidratos de carbono que tu consumas aumenta-te a retenção de água em 3 gramas. Ou seja, por cada grama de hidratos, tu metes mais 3 gramas de água no teu corpo. E a água também pesa no teu corpo.
Se tu comeres alimentos que te deixam um processo digestivo mais demorado ou que fazem algum tipo de processos inflamatórios, tu vais aumentar a quantidade de água também absorvida. Se a tua qualidade de sono for má, se a tua hormona do cortisol estiver sempre mais alta, tu vais ter sempre mais retenção de água. E toda essa retenção de água provoca mais peso na balança. Quando tu entras numa dieta em que os hidratos baixam um bocadinho mais, em que tu começas a controlar mais o teu sono, em que o nível de cortisol começa a descer porque tu começas a controlar mais coisas na tua vida, inclusive fazer mais atividade física, por exemplo, nos primeiros dias, nas primeiras semanas, o que acontece vai ser o teu corpo começa aos poucos a perceber que não tem necessidade de acumular tanta água. Então começa a libertar a água. E quando nós libertamos muita água, de repente, o nosso peso desce abruptamente. Então, nas primeiras semanas, é super normal nós perdermos peso demasiado rápido. E isso é importante que tu saibas. Porquê? Porque se tu começaste agora um processo de perda de peso, um processo de emagrecimento, e de repente perdeste, sei lá, em 2 semanas perdeste 2 kg ou 3 kg, não penses que vai ser assim para sempre. E este é o primeiro problema de quem está num processo de emagrecimento. É olhar para as primeiras 2, 3 semanas e começar a fazer contas e dizer assim, bem, se eu perdi 1 kg por semana, num mês perco 4 kg, daqui a 10 meses eu tenho 40 kg perdidos. Só que não, ok? E um dos grandes problemas é esse. É tu estás a fazer contas àquilo que tu perdes na primeira semana e na primeira semana tu perdeste muita água. E isso faz com que tu tenhas perdido muito mais peso do que o normal. Então é super importante que tu tenhas uma expectativa realista ou mais realista perante aquilo que é a probabilidade de velocidade de perda de peso no futuro. Tá? Então, as primeiras semanas tu vais sempre perder mais peso. Nas semanas seguintes, a velocidade de perda de peso abranda. Porquê? Porque tu já perdeste a água toda que tinhas a perder e a partir daqui o peso vai descer à custa da perda de gordura. E como é óbvio, vai depois ter aqui mais oscilações de peso, porque tu vais ter dias em que retiveste um bocadinho mais de água que o normal e dias que libertaste um bocadinho mais de água que o normal, mas a perda de peso vai ser mais controlada. Tá? Dentro daquilo que tu definiste ser o teu déficit calórico, como é óbvio. Mas o que eu quero dizer é, nas primeiras semanas, tu perdes muito mais peso do que o déficit calórico te permitia perder, porque perdes água. A partir dessas semanas, dessas primeiras semanas iniciais, e aqui vai depender muito de pessoa para pessoa, mas normalmente, no máximo 2, 3 semanas, o teu peso estagna. Estagna não, a velocidade de perda de peso é que diminui um bocadinho e tu começas a perder peso mais devagar, mas mais quantidade de gordura, ok? Depois, o corpo a certa altura vai adaptar-se por causa da termogénese adaptativa, na maior parte das vezes, que é o teu metabolismo passa a abrandar um bocadinho mais e o teu peso ao descer também faz com que o teu metabolismo necessite menos calorias. O que é que eu quero dizer com isto? Uma das variáveis que influencia a quantidade de calorias que o nosso corpo precisa é o nosso peso corporal. Ora, se eu começo uma fase de dieta com 100 kg e neste momento tenho 80, eu já perdi 20 kg do meu peso corporal. Então, o meu metabolismo tinha sido calculado com 100 kg, deu-me determinadas calorias. Dessas calorias eu coloquei um determinado déficit calórico. Vamos imaginar que eu calculei o meu metabolismo de repouso, o meu metabolismo de manutenção era 3.000 calorias. Eu coloquei um déficit calórico de 500, ou seja, eu passei a comer 2.500. 2.500 calorias, supostamente, seria o que eu iria necessitar para perder 500 gramas por semana em relação aos 100 kg que tenho. Ora, vamos imaginar que isto foi passando e dali a 6 meses, por exemplo, eu em vez de 100 kg já tenho só 80, mas continuo a comer as 2.500 calorias. Tenho aqui duas coisas que aconteceram. Primeiro, eu iria perder 500 gramas por semana se tivesse 100 kg. Eu neste momento tenho 80, isso quer dizer que eu vou precisar de menos calorias para estar vivo do que quando tinha 100. Então, aquelas calorias que eu achava que eram 500 calorias de déficit, neste momento já não são 500 calorias de déficit porque eu estou mais leve. Tá? Então, o meu metabolismo reduziu-se. Tá? Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, não só o metabolismo reduziu porque eu estou mais leve, mas porque houve uma termogénese adaptativa. E essa termogénese adaptativa é o teu corpo a ser mais eficiente com menos calorias para ficar vivo. Ou seja, vamos imaginar que entre os 100 e os 80 kg,
tu deverias de ter uma descida de 200 calorias do teu metabolismo de manutenção. No entanto, tu tiveste 300 calorias de descida. Porquê? Porque houve uma termogénese adaptativa de 100 calorias. Ou seja, o teu corpo neste momento é 100 calorias mais eficiente para se manter vivo do que era antes. E isto é um problema. Porque isso vai fazer com que tu vais precisar ainda menos de calorias do que as calorias a menos que tu precisarias por causa do peso que perdeste. Tá? São 2 pontos importantes. E isto da termogénese adaptativa acontece principalmente por 2 motivos. Primeiro, porque tu estiveste muito tempo em déficit calórico, e segundo, porque tiveste um déficit calórico demasiado rápido, demasiado extremista, okay? Demasiado intenso. E quanto mais tempo e mais intenso for esse déficit calórico, mais termogénese adaptativa tu vais ter. Por isso é que não se aconselha uma velocidade de perda de peso muito rápida, senão esta termogénese adaptativa acontece de forma mais rápida, de forma mais fácil. Tá? É aqui que muitos desistem por sentirem que o plano deixou de funcionar. Porquê? Porque existe uma adaptação do corpo, não só por causa da perda de peso, mas também pela termogénese adaptativa. E é aqui que nós entramos. Então, porquê que o peso estagna? Então, temos aqui as fases da perda de peso. A primeira fase é a fase de choque, em que o corpo rapidamente perde o peso. Depois é a fase de adaptação, em que o corpo começa aos poucos a perder menos peso. E a fase da resistência, em que tu atinges o platô. E é para evitar esta fase de resistência que esta aula foi criada hoje. Então, porquê que o peso estagna? Adaptas-te metabolicamente, ou seja, tu perdes peso, o metabolismo desce um pouco, tu tens uma termogénese adaptativa e o metabolismo ainda desce mais, e as 2.500 calorias que antes eram calorias para perderes 500 gramas por semana, neste momento são as calorias para tu ficares com o peso estável. Certo? Então, tu deixaste de perder peso, porque deixaste de estar em déficit calórico. Apesar das fórmulas que tu usas para calcular a tua taxa metabólica basal e as calorias de manutenção estarem certas. Mas neste momento não estão certas para ti. Tá? Lembra-te de uma coisa, nós só perdemos peso, e falámos disto na aula passada, nós só perdemos peso se estivermos a comer menos calorias do que precisamos. João, mas eu já estou em déficit calórico e não perco peso. É porque não estás em déficit calórico. Mas eu fiz as contas bem. Fizeste as contas bem, mas aquilo são estimativas. Tens que adaptar ao teu contexto, à tua realidade. Okay? Então, este é um dos principais motivos pelo qual o peso estagna. Segundo ponto, relaxas nos comportamentos. Sem te aperceberes, e isto não estou a dizer que é de forma consciente, normalmente é inconsciente, sem te aperceberes, comes mais do que pensas e mexes-te menos do que achas. Ou seja, aos poucos, à medida que o tempo vai evoluindo, tu começas a comer um bocadinho mais porque começas a ter mais fome e nem te apercebes disso. E tu começas-te a mexer menos porque o foco e a motivação baixam um bocadinho e tu sem querer também te mexes menos e começas-te a poupar mais. E isso faz com que tu estejas com déficit calórico mais baixo ou menos assertivo. Ok? Terceiro ponto. Erras na percepção. Achas que fazes tudo certo, mas não medes objetivamente. Ou seja, não monitorizas o teu processo. E se não monitorizas, se não registas, se não analisas, tens mais probabilidade de não fazer como deve ser. De achares que estás a ser bem feito, porque já fazes há muito tempo e agora é só manter, e na realidade tu não estás a fazer exatamente aquilo que fazias no início. Então, isto pode ser também um dos fatores que leva à estagnação de peso. Então, menos retenção, menos peso falso perdido. Ou seja, se tu não estás a perceber bem o que é que está a acontecer no teu processo, se tu não analisas bem o que é que está a acontecer, se tu não medes as métricas certas, se tu não vês, se não fazes um update do teu processo, muito provavelmente tu vais não ver o peso perdido. Ou seja, até podes na realidade estar a perder gordura, mas como não estás a medir bem e o peso da balança não desce, tu até podes estar a perder gordura e a ter sucesso no processo que estás a fazer, mas isso faz com que tu tenhas tendência a desistir, porque não vês objetivamente o peso a descer quando o peso não é a métrica mais importante. Então, neste caso, não é o corpo que falha, é a monitorização do teu processo. E por isso é tão importante nós irmos monitorizando o processo
para percebermos o que é que está realmente a acontecer e não o que é que nós estamos a imaginar que está a acontecer. Eu tive a semana passada, num dos updates de um aluno meu, que já perdeu 20 quilos, ele começou com 120 quilos e neste momento já só tem 99, já perdeu mais de 20, que foi, eu pedi-lhe fotos. Olha, tira fotos novamente para a gente analisar o processo. E a resposta dele foi, eu tiro fotos, mas parece que de 15 em 15 dias não se nota diferença nenhuma. E eu, talvez, mas repara o que é que aconteceu entre a última foto que nós temos e a primeira de todas. É uma diferença brutal. No entanto, a diferença entre a foto de hoje e a foto de há 15 dias atrás, a diferença é mínima. E a foto de há 15 dias atrás com a outra foto dos outros 15 dias anteriores é mínima também. Então, todas as fotos de um momento para o outro são mínimas, mas do primeiro momento para o último são brutais. E se nós, neste momento, não tivéssemos fotos para olhar para o que ele era antes e para o que ele é agora, se não tivéssemos fotos para comparar, sabes qual era a percepção que ele iria ter sobre o processo? Eu estou sempre igual. Porquê? Porque ele vê-se todos os dias. Ele todos os dias se olha ao espelho e todos os dias, de um dia para o outro, não vê mudanças. E quando ele amanhã se vai olhar ao espelho, ele vai se comparar com o dia de ontem, que é a memória mais fresca que ele tem sobre o processo. E o que é que vai acontecer? Não vai haver diferenças nenhumas. Então ele já nem se lembrava o quão pesado estava no início do processo. Quando nós vemos as duas fotos dizemos, uau, que transformação brutal. E é isto que é importante que a gente tenha. Porque se tu não medes, tu ficas a achar que estás estagnado. E este é um outro problema. É tu achares que estás estagnado quando na realidade nem estás estagnado. Simplesmente não estás a medir bem o teu processo. Então, antes de mudar tudo, imagina que tu agora percebeste que realmente estás estagnado. Antes de mudares tudo e queres logo mudar o processo todo radicalmente, tenta perceber bem o que é que está a acontecer. Estás mesmo a seguir o plano ou precisas de ajustes? Ou seja, será que as tais coisas que tu começaste a fazer inicialmente, tu ainda as estás a fazer? Ou tu mudaste ligeiramente as coisas que tu agora estás a fazer e achas que são as mesmas que fazias no início? É porque se tu estás a fazer menos atividade física e a comer ligeiramente mais porque não estás a controlar como controlavas antes, se calhar o problema é só esse. Então voltas a ajustar essa variável. Em vez de mudares tudo, ajustas essa variável novamente. Analisa se é isso que está a acontecer. Tá? Então, este é o primeiro ponto. Em vez de mudares tudo, depois de perceberes que estás estagnado, tenta perceber se realmente estás a seguir aquilo que delineaste no início. Ou se precisas mesmo de ajustes. Porque se tu estás a fazer exatamente o que fazias no início, se calhar precisas então de ajustar alguma coisa novamente por causa de todas estas adaptações que o teu corpo foi criando. Segundo ponto, estás a dormir bem? O sono é importantíssimo para o processo de emagrecimento. Existe um estudo super interessante que comparou dois grupos. Um grupo que dormiu 5 horas e meia e um grupo que dormiu 8 horas. Eu não me lembro ao certo dos valores, nem do tempo que eles tiveram a ser estudados. Mas as conclusões que se chegou eles ficaram com o mesmo déficit calórico, ok? O déficit calórico era igual. No final desse estudo, ambos os grupos perderam o mesmo peso. No entanto, a qualidade do peso perdido no grupo que dormiu 5 horas e meia foi mais massa muscular e menos gordura. E no grupo que dormiu 8 horas foi mais gordura e menos massa muscular. Então, o simples facto de eles terem dormido mais fez com que o peso perdido fosse o mesmo, mas com uma qualidade muito melhor. Então, o facto de estares ou não a dormir bem pode influenciar diretamente na qualidade do peso que tu perdes. E não só, não é? Eu tenho uma aula a falar só sobre isto. O sono ajuda-te também a controlar melhor a tua saciedade, a sentir-te melhor contigo próprio, a ganhares mais confiança em ti, a conseguires ter melhores escolhas alimentares e a focar-te mais na tarefa que tem que ser feita, a melhorar a tua performance no treino. Portanto, o sono influencia diretamente todo este processo de perda de peso e da qualidade do peso perdido. Então, procura perceber se estás a dormir bem, se estás a dormir melhor ou pior do que aquilo que estavas no início. Depois, estás a fazer os treinos com a mesma intensidade? Muitas das vezes o que acontece
é, como se costuma dizer, nós não ficamos mais... não, como é que é? O treino não vai ficar mais fácil, tu é que ficas mais forte. Porquê? Porque é suposto que o treino te leve perto da falha. Acontece que, de antes, tu com 10 quilos ficavas na falha a fazer 10 repetições, e agora com 10 quilos, para fazer as mesmas 10 repetições, tu ficas longe da falha. Isso quer dizer o quê? Que o treino antes era muito mais eficiente do que agora, para o mesmo peso e as mesmas repetições. Então o que é que tu tens que fazer? Aumentar as cargas ou aumentar as repetições. Tá? Porque se tu continuas a fazer o treino exatamente como fazias no início, isso quer dizer que o teu treino neste momento está com menos intensidade do que no início. João, mas se eu estou a fazer as mesmas repetições e a mesma carga, como é que isso é possível? Exatamente por causa disso que eu te falei. Intensidade é o quão perto da falha tu treinas, não é a carga que tu levantas. Porque tu estás a levantar a mesma carga que as mesmas repetições. Mas antes custava-te muito mais, ficavas muito mais perto da falha do que ficas agora. Então o treino agora não é tão eficiente como era antes. E isso vai influenciar também na qualidade do peso perdido e na quantidade de peso perdido. Então, procura perceber se estás a treinar com intensidade. Tens um estilo de vida ativo fora do treino, igual ao que fazias? Porque muitas das vezes a gente usa os relógiozinhos, os smartwatches e tal, para calcular calorias durante a atividade física. E no resto do dia? Como é que está a ser o teu resto do dia? Tu tens estado com o teu NEAT. NEAT é a atividade física não programada, digamos assim. Tu tens estado com o teu NEAT tão elevado como era antes? Ou mudaste alguma coisa? E o NEAT aqui eu não falo só de ir caminhar para a rua, porque o ir caminhar para a rua já envolve se calhar alguma preparação, ou seja, tu sais para caminhar para a rua de propósito. Agora, quando vais para o trabalho, tens estacionado o carro mais perto, deixaste de trabalhar no local do trabalho, no estúdio do trabalho e estás a trabalhar em casa via online. De antes usavas transportes públicos e agora vais com o teu carro próprio. De antes tu não conseguias estacionar o carro perto do supermercado e agora consegues. De antes tu trabalhavas num sítio que tinha elevador, ao contrário, de antes tu trabalhavas num sítio que usavas escadas e agora usas elevador. Todas estas pequenas coisas, no final do dia, no final da semana, no final do mês, no final do ano, contam muito. Que é a atividade física que tu fazes sem pensares, sem planeares, que te aumenta o gasto calórico durante o dia. Uma pessoa mais ativa não é só aquela pessoa que treina e que vai fazer caminhadas, porque isso são atividades físicas programadas. Agora, a pessoa que limpa a casa, a pessoa que sobe as escadas em vez do elevador, a pessoa que deixa o carro mais longe no trabalho e vai a pé, a pessoa que anda de transportes públicos vai ter que sempre andar mais a pé do que a pessoa que vai no carro privado. Todas estas pequenas coisas no final do dia contam. E tu podes ter mudado alguma destas coisas na tua vida, o que fez com que tu gastes menos calorias durante o dia do que gastavas antes, calorias que tu não as contabilizavas, mas elas existiam e agora não existem. Então, pode também ter a ver com isso. Tá? Então, qual é o erro número 1 nesta fase? É mudar tudo demasiado rápido. O meu peso já não baixa há 2 dias. Estou estagnado. O que é que eu vou fazer? Vou mudar tudo o que eu puder. Vou comer ainda menos, vou fazer mais atividade física, vou cortar não sei o que na dieta, vou fazer mais não sei o quê. Calma, pessoal. Calma. Fazer tudo demasiado rápido. Dá tempo ao tempo. Como eu te falei logo no início da aula, o peso vai ter alturas em que vai estar estagnado, vai ter alturas que inclusive vai subir. Não é porque estás há 3 ou 4 dias com o peso estável que tu estás num platô de perda de peso. Para isso acontecer, convém esperar pelo menos 2, 3 semanas para teres a certeza absoluta que o teu peso realmente está estabilizado. 2, 3 semanas a fazer o que sempre fizeste. Não é com um estilo de vida diferente porque estás de férias. Ok? Ou porque agora deixaste de treinar por sei lá o quê e vais 3 semanas sem treinar e agora vais medir o peso e não baixou. Mas aí tu tens claramente aí um motivo, né? Então, não mudes tudo demasiado rápido. Um plano perfeito não existe. Tu deves é de ajustar o teu plano ao momento. Isso é que te dá resultados. Tá? Então, querer mudar tudo de repente
só porque o peso estabilizou ou estagnou durante 2, 3, 4 dias, uma semana, calma, está bem? É provável que isso possa acontecer durante o processo várias vezes. Porque basta tu ganhares um bocadinho de retenção de água superior à quantidade de gordura que estás a perder e o teu peso já vai ficar igual ou maior. Qual é a quantidade de gordura que tu perdes por dia? É irrisório. É muito pouco. Tá? Se tu tiveres um déficit calórico de 500 gramas, de 500 calorias por dia, ao final de uma semana tu vais perder mais ou menos 500 gramas de gordura. Uma semana. Isso quer dizer que por dia tu perdes menos de 100 gramas de gordura. Ora, se tu de um dia para o outro acumulas mais 200 gramas de água do que acumulaste no dia anterior, e se perdeste menos de 100 gramas de gordura, o que é que vai acontecer ao teu peso total? Vai ficar 100 e tal gramas acima. Então é perfeitamente normal haver essas oscilações, tá? Não queres mudar tudo demasiado rápido. Então, na prática, o que é que podes fazer para desbloquear o tal platô de perda de peso? O platô real, que é 2, 3 semanas sem conseguires perder peso a fazer o que já fazias. Vamos imaginar que isso acontece e tu já identificaste mesmo isso e não houve nenhum destes erros para trás que foi falado. O que é que tu podes fazer, então, na prática? Primeiro, perceber se ainda é realista esse processo de perda de peso. Eu comecei a minha perda de peso, eu tenho 1,80m, tinha 80 kg, agora estou com 70, mas quero continuar a perder peso. Será que isso é realista? Será que o peso que tu tinhas que perder de forma saudável já não está perdido? João, mas eu ainda tenho aqui uma barriguinha. Sim, ok. Mas será que tu estás disposto a abdicar da tua sanidade mental e da tua vida para perderes essa barriguinha, quando se calhar o problema é teres falta de massa muscular? Se calhar vale mais neste momento nós começarmos a trabalhar para um processo de construção de músculo, para depois mais tarde voltar a fazer um déficit, para manter essa massa muscular que ganhaste e quando perderes voltares aos 70 kg já sem a gordurinha na barriga, porque ganhaste massa muscular. Porque se tu tens 1,80m e estás com 70 kg, se quiseres chegar aos 65 neste momento com pouca massa muscular, tu vais penar muito para ter que tirar calorias e aumentar a atividade física para lá chegares. Então tenta perceber se é realista esses mais 2, 3 kg que tu achas que tens que perder só porque fizeste uma conta do IMC e o teu IMC mínimo diz que tu devias ter 68 kg em vez de 70. Ok? Porque não é assim que a coisa funciona. E depende muito da forma como tu começas o ponto de partida, qual é a qualidade do teu peso, para saberes até onde é que podes chegar. Então, pode já não estar a ser realista alcançares essas metas. Tá? Depois, rever calorias. Isto está por ordem. Ok, pessoal? Está por ordem. O que é que tu deves fazer para desbloquear? E já percebeste que o peso está estagnado. Primeiro é perceber se é realista. É realista continuar a perder peso? Tá? Segundo ponto, rever calorias e macronutrientes. Rever a tua alimentação. Rever se realmente tu estás a cumprir a tua dieta. Se estás a cumprir não só na quantidade, mas também na qualidade. Foi o que falámos na aula anterior, na aula da semana passada. Rever as tuas calorias. Rever se estás a controlar isso tudo. Se estiveres a controlar, então aí podes colocar um bocadinho mais de excedente, ou deves, porque é sinal que o teu tal metabolismo de manutenção baixou ao ponto de as calorias que tu tinhas de déficit neste momento são calorias de manutenção, então tu vais ter que criar mais déficit. Como é que vais criar mais déficit? Ou através de cortar um pouquinho de calorias, ou através de adicionar blocos de cardio ou NEAT, que é para aumentares o teu gasto calórico e atividade física, que é o terceiro ponto. Aumenta o gasto de calórico de atividade física. Seja porque fazes cardio programado, seja porque tu aumentas as tuas atividades físicas do teu dia-a-dia. E isto vai fazer com que tu gastes um bocadinho mais de calorias. Para teres noção, cada 1000 passos vai-te fazer gastar entre 40 a 60 calorias. Se tu fizeres mais 3.000 passos por dia, e acreditem, 3.000 passos por dia não é muito mais, basta só tu começares a mexer mais, estacionares o carro mais longe, em vez de usares elevadores, usares as escadas, em vez de estacionares o carro encostado à porta do supermercado, estacionares um bocadinho mais longe,
e fazes os corredores todos do supermercado de propósito, whatever. Há sempre alguns truques para aumentar a tua atividade física diária. Isso vai-te logo fazer 5 minutos aqui, mais 2 minutos ali, mais 1 minuto acolá, mais meia hora ali, mais whatever, vai-te dar 3.000 passos. Aliás, meia hora são 3.000 passos. Meia hora a andar são mais ou menos 3.000 passos. Numa velocidade tranquila. Tá? E 3.000 passos vai-te aumentar o gasto calórico mais ou menos em 150 calorias por dia. Portanto, é um déficit calórico de 150 calorias, pelo menos, que tu estás a meter no teu dia-a-dia. Sem teres mudado ainda as calorias. Mudar só na atividade física. Tá? Ponto 4. Voltar a ser rigoroso nas porções da alimentação. Perceberes realmente se aquilo que tu estás a comer é realmente aquilo que tu achas que estás a comer. E pesar a comida, de vez em quando, pode-te ajudar nisso. Porque tu podes meter, por algum motivo, tu meteste na cabeça que aquela porção de comida que estás a comer tem determinadas calorias. E na realidade, essa porção de comida só dessa refeição tem mais 80 calorias do que tu achavas. 80 calorias todos os dias, só numa refeição, mais 50 calorias noutra, mais 30 calorias noutra, mais aquela coisinha que tu comeste e dizes, como é só isto, eu nem vou, é como se não contasse, vai-te dar 200 ou 300 calorias a mais durante um dia. E isso vai fazer diferença, são 200 ou 300 calorias a mais que tu podes estar a evitar para te aumentar o déficit calórico. Juntamente com as tais 150 que tu gastaste a mais, vais começar a gastar mais na atividade física, já te dá aqui uma diferença de 400 calorias, mais ou menos, por exemplo. Okay? Então, ser rigoroso nas porções da dieta que tu estás a fazer. E 5. Melhora a qualidade do sono e a gestão de stress. Começa a focar-te em dormir pelo menos 7 horas por noite. Não é por dia, por noite. Deita-te mais cedo, acorda mais cedo, que é aí que a qualidade do sono tem mais impacto. Okay? E isto é super importante para tu melhorares tudo à tua volta. Seja escolhas alimentares, seja qualidade de perda de peso, performance no treino, boa disposição, capacidade de raciocínio e memorização, tudo. O sono melhora tudo. Então, faz estes 5 pontos que vais conseguir desbloquear. São os 5 pontos que tu deves fazer para desbloquear. E depois gerir melhores eventos sociais, claro. Porque se tu estiveres constantemente em eventos sociais, se todos os dias há festas, ou se todas as semanas há 2 ou 3 vezes festa, se calhar vais ter que aprender a dizer que não 1 ou 2 vezes por semana. Tens que perceber o que é que tu queres, não é? Tu já conseguiste perder determinado peso. E agora a questão é, se tu queres resultados diferentes daquele peso que tu já perdeste até agora, tu vais ter que fazer coisas diferentes do que fizeste até agora. Se calhar o estilo de vida que tu tinhas neste momento permitiu-te perder peso até aquilo que tu perdeste agora. Mas se tu queres perder mais do que aquilo que tu perdeste agora, tu vais ter que fazer coisas diferentes. Então, gerir melhor os eventos sociais, gerir melhor as pessoas com quem andas, as escolhas alimentares que essas pessoas fazem podem te influenciar a ti também, porque depois tu não queres ficar de fora. Então, isso pode influenciar diretamente. Então, estes são os 6 pontos que tu podes verificar e que tu podes fazer para desbloquear a tua estagnação da perda de peso. Então, o mais importante para que isso aconteça é que tu sejas consistente no processo. E para tu seres consistente no processo, para perderes peso sem te estagnares durante o caminho, é criares rotinas que possam ser sustentáveis na tua vida. Então, o que tu fazes todos os dias conta mais do que aquilo que tu fazes de vez em quando. Se tu só cuidas da dieta de vez em quando, porque depois tens os tais eventos sociais, se tu só cuidas do sono de vez em quando, porque os eventos sociais não te deixam dormir, se tu só treinas de vez em quando, porque os eventos sociais não te deixam treinar. Estou a falar dos eventos sociais, mas é tudo o que existe que nos bloqueia as coisas que nós queremos fazer, ou seja, que nos dificulta a criação de rotinas que nós queremos fazer. Se tudo isso vai influenciar, e a maior parte das vezes, ou a maior parte dos dias, tu não vais conseguir fazer as coisas, tu não vais ter, ou só vais ter resultados até determinado ponto. Dali para a frente tu vais ter que começar a adaptar a tua vida. Então, o que é que tu podes fazer para te ajudar a criar rotinas mais sustentáveis? Primeiro, ter horários fixos para fazer as coisas. Quando nós dizemos, quando eu tiver tempo vou treinar, sabem o que é que vai acontecer? Não vão treinar. Mas se vocês disserem assim, eu vou treinar todos os dias às 4 da tarde e vou terminar o treino às 4 e um quarto,
Vou definir 15 minutos da minha vida entre as 4 e as 4 e um quarto para treinar todos os dias e já sei que treino é que vou fazer. Tu aumentas a probabilidade de fazer. Porque quando chegar às 4 da tarde, tu tens um alarme no teu telemóvel que toca e te lembra que tu vais ter que ir treinar. Estejas a fazer o que estiveres, é mais fácil de ires treinar. Porquê? Porque tu já definiste com antecedência um horário fixo para fazer essas coisas. Então, simplesmente o teu cérebro não tem que pensar se vale ou não vale a pena treinar, se é agora, se não é agora, o momento ideal é agora, não é? Porque tu já decidiste anteriormente que é. Então, isso exige planeamento semanal. E uma das melhores coisas que tu podes fazer é escolher um dia da semana, normalmente é ao domingo, à tarde, por exemplo, pegares numa folhinha de papel e planeares exatamente as coisas mais importantes que vais fazer. Vou treinar todos os dias das 4 às 4 e um quarto, vou fazer uma caminhadazinha 10 minutos antes de almoçar e 10 minutos depois do almoço antes de voltar ao trabalho, ou 10 minutos antes de ir para o trabalho faço uma caminhada, ou vou um bocadinho mais cedo para o trabalho, que é para não apanhar tanto trânsito e aproveito, porque ao sair meia hora mais cedo de casa, chego 40 minutos com mais antecedência ao trabalho, porque muitas vezes isso acontece. Se nós sairmos em cima para o trabalho, como toda a gente sai àquela hora, nós demoramos. Vou-vos dar o meu exemplo. Eu trabalho sem trânsito, trabalho a 15 minutos de casa, o ginásio onde trabalho. Mas se eu apanhar trânsito nos cruzamentos, nas rotundas, em vez de 15 minutos, posso demorar 20. Então, se eu sair 5 minutos mais cedo de casa, eu vou chegar 10 minutos mais cedo ao trabalho. Porque poupo aqueles 5 minutos que saí mais cedo, mais os 5 minutos de trânsito que eu não apanhei. Porque ninguém vai 5 minutos mais cedo. Então, eu ao sair de casa 5 minutos mais cedo, eu chego ao trabalho 10 minutos antes da hora de trabalhar. Então, eu tenho 10 minutos para poder fazer uma caminhada, por exemplo. Poupando apenas 5 minutos, eu ganhei 10. E isto é uma coisa que tu podes fazer também. Que é, se tu num dia normal de trabalho, por causa do trânsito, demoras 1 hora a chegar ao trabalho, se saíres 15 minutos mais cedo, se calhar em vez de 1 hora só demoras 30, tu ganhas 45 minutos do teu dia, que podes aproveitar para fazer outras coisas. Ganhas 45 não, ganhas 15. Ganhas 15 não, ganhas 30. Porque saíste 15 minutos mais cedo, mas chegaste 45 mais cedo ao trabalho, a tua viagem demorou menos meia hora. Percebes? Então, isso pode ser interessante. E isso pode ser planeado na tua semana. Planear a semana, ter as coisas organizadas, ter as coisas bem fixas e saberes exatamente o que é que vais fazer em cada momento do teu dia, faz com que tu sejas mais consistente contigo próprio e coerente contigo próprio. Porque quando chegar àquela altura, tu sabes exatamente o que é que vais fazer. Não tens que estar a procrastinar para perceber se vale a pena, se não vale a pena, se fazes ou se não fazes. Okay? Define pequenas metas. Super importante. Tens a tua meta grande, que é perder X quilos, mas tu vais querer definir metas mais pequenas. Para quê? Ponto 1. É mais fácil perder meio quilo do que perder 1 quilo. Então, se tu tiveres uma meta de perder meio quilo em determinado tempo, é mais fácil do que saberes que só no dobro desse tempo é que vais perder 1 quilo. Tá? Então, tu vês, quando tu tens pequenas metas, tu tens uma sensação de progresso naquilo que estás a fazer, mais eficiente, digamos assim. Fica mais fácil para ti tu veres que o progresso está a acontecer. E quando tu vês que o progresso está a acontecer, o que é que acontece? Tu festejas, tu ficas feliz, tu geras hormonas da felicidade. E isso é o quê? É uma recompensa que tu estás a dar ao teu corpo, ao teu cérebro, a dizer, continua a fazer isso que isso está a ser fixe, está-me a deixar entusiasmado. Ok? Estás a criar uma recompensa positiva. E quando tu crias uma recompensa positiva, o que é que o teu cérebro tem tendência a fazer? Repetir. Quanto mais positiva for a experiência, mais tu vais querer repetir a experiência inconscientemente. Então, quando tu defines pequenas metas e consegues ver mais facilmente o progresso que estás a fazer, porque ele é mais perceptível, tu vais ficar mais feliz. Ao ficares mais feliz, tens tendência a repetir. Então, define pequenas metas para te facilitar nisso. Define o onde, o quando, o como, a que horas e quantas vezes e quanto tempo. Tem um bocadinho a ver com os horários fixos. Se tu tiveres as coisas bem organizadas, mais uma vez, planeamento, se definires exatamente o que é que vais fazer, quando, como, porquê, a que horas, quanto tempo, quanto mais tu definires isso, menos provável é de tu adiares.
menos provável é de adiar. Não quer dizer que não adies, mas é muito menos provável. Está bem? Porque tu vais querer ser coerente contigo próprio. Porque um dos grandes problemas da maior parte das pessoas é procrastinação. E a procrastinação acontece porquê? Porque porque o cérebro não decide. O cérebro não gosta de decidir. O cérebro não gosta de tomar decisões. Não gosta. E quando nós somos confrontados com um momento em que nós temos que decidir sim ou não, na maior parte das vezes o corpo não quer decidir. E o não decidir é o não fazer. Ou seja, na realidade é um não. Ou seja, não se faz. Se eu já tenho tudo pronto, tudo organizado para que aquilo aconteça daquela forma, o cérebro naquele momento não tem que decidir que se sim ou não. Ele já vai fazer porque é o que está planeado. Ele não tem que decidir se é para fazer, se não é para fazer. Porque ele já organizou e já pensou antes e confia nele próprio que é para fazer. Então nós fazemos. Então isto é super importante. É das coisas mais importantes é nós definirmos isto. Por isso é que eu estou sempre a dar na cabeça dos meus alunos do acompanhamento online. Eu vou tentar esta semana treinar 3 vezes. Assim, tentar? Sabes o que é que quer dizer tentar? Tentar é dizer ao nosso cérebro que aquilo não é importante. Quando tu dizes para ti próprio, eu esta semana vou tentar treinar 4 vezes. Tu estás a dizer, o que o teu cérebro ouve é, está bem, vou manter os 2 treinos por semana. Tentar não. Quando o teu cérebro ouve a palavra tentar, tudo o que vem para a frente perde relevância. Então, não digas eu vou tentar treinar 4 vezes. Diz, eu vou treinar 4 vezes e vai ser no dia X, no dia Y, no outro dia e no outro dia. E vai ser a estas horas, a estas horas, a estas horas e a estas horas. E no máximo eu posso treinar até estas horas, estas e estas. E neste dia eu vou treinar isto, neste naquilo e neste no outro. Define, ser específico nas coisas que vais fazer. Senão não vai acontecer, eu te garanto. Eu tenho mais de experiência para te poder dizer isso. Não vai acontecer. Mete as coisas escritas, define bem o que é que vais fazer, quando é que vais fazer, a que horas vais fazer, define tudo isso, porque isso é super importante. O vou tentar fazer 4 vezes, o vou tentar beber mais água, não resulta. Não resulta. Tá? Só resulta se tu fizeres isto. Tá? Usar a regra dos 2 minutos. O que é a regra dos 2 minutos? É fazer com que as tarefas que tu tens para fazer aqui, fazer com que as tarefas que tu tenhas que fazer sejam tão pequenas que não durem mais de 2 minutos. Sabes porquê? Porque tu não tens coragem para dizer a ti próprio que não tens 2 minutos num dia de 24 horas para cuidar de ti. Quando nós dizemos eu não consigo treinar porque não tenho tempo. E se o treino for 2 minutos? Tu vais continuar a dizer que não tens tempo? João, mas 2 minutos nem vale a pena. Porquê? Qual é o teu problema? É seres eficiente a treinar ou é não teres rotinas? Qual é o teu problema? É que se o teu problema for eu não sou eficiente a treinar, ok, isso é outro problema. E um treino de 2 minutos se calhar não faz mesmo sentido. Quer dizer, até pode fazer. Falo mais 2 minutos como deve ser do que meia hora sem fazer nada. De jeito. Mas, se o teu problema for criar rotinas, tu tens aqui um momento excelente para criar as rotinas. A regra dos 2 minutos. Faz um exercício por dia. Só um. Só um exercício por dia. Com intensidade, mas faz só um. Isso vai fazer o quê? Se tu meteres na tua cabeça que é só um, a resistência que tu tens que vencer para começares a fazer é muito mais baixa. Tu não vais ter coragem de dizer, é só um exercício, vamos lá. Não vais ter coragem de dizer que não. Então tu fazes. A única resistência que tu tens que vencer é acreditar que os 2 minutos são suficientes para aquilo que tu queres. Só que lembra-te, aquilo que tu queres neste momento não é ser eficiente no treino. É seres consistente no treino. E quanto mais tu repetes um hábito, mais ele se torna raiz de ti. Se tu treinares todos os dias 2 minutos, é melhor do que treinares uma vez 45. João, mas 45 uma vez é mais do que todos os dias 2 minutos. Sim, mas não estamos a falar de tempo de treino, estamos a falar de frequência de treino. É a frequência que faz com que tu fiques com o hábito enraizado. Quanto tempo tu demoras a lavar os dentes por dia durante as vezes todas que lavas no dia? Certamente não demora sequer meia hora. E é um hábito que tu já tens enraizado. Porquê? Porque o que interessa é a frequência, não é a duração. Então, vale muito mais tu treinares todos os dias 2 minutos apenas um exercício por dia, para criares o hábito, para depois mais tarde, sim, tornares-te eficiente no treino.
Mas primeiro usa a regra dos 2 minutos para criar essa rotina que tu precisas. Festejar pequenas vitórias. Tem um bocado a ver aqui com as pequenas metas. Defines as pequenas metas, conquistas as pequenas metas e festejas as vitórias. E as pequenas metas é o quê? Treinar todos os dias 2 minutos. Um exercício por dia. No fim, festejas. Yes! Eu hoje consegui vencer a minha falta de vontade, a minha falta de energia, a minha falta de motivação, mas treinei. Enraiza essa nova rotina para ti próprio. Festeja essa vitória. Tá? É super importante, porque ao festejares tu estás a dar a recompensa positiva ao teu cérebro. Estás a mostrar ao teu cérebro que isso é importante para ti. E isso aumenta a probabilidade de continuares a repetir. Tá? Cria um ambiente favorável. Seja no trabalho, seja na família, seja no grupo de amigos, seja nas redes sociais. Cria um ambiente favorável para ti. Se tu nas redes sociais só tens aqueles videozinhos de o que eu comi, vem comigo que eu vou mostrar-te o que comi no restaurante não sei o quê, que é um rodízio, blá blá blá. Se tu só tens esse tipo de merdas, como é que tu achas que vais conseguir resistir à comida? Porquê é que tu não metes-te a seguir pessoas que te ajudam a criar rotinas, ajudam a emagrecer, ajudam a ter um mindset renovador, um mindset saudável, em vez de seguires merda que não te interessa a nada? Que deixa-te muito feliz no momento porque estás ali com aquela endorfina toda, a adrenalina toda ali a rolar. Tipo, alimenta-te, meu. Alimenta o teu feed. Nós somos a média das 5 pessoas com quem nos damos mais. Se nós só nos damos com pessoas que têm objetivos completamente diferentes dos nossos, não estou a dizer que são melhores ou piores, são diferentes. Como é que tu achas que vais ter um ambiente favorável para criares uma nova mudança na tua vida, se tu estás no mesmo ambiente que tinhas antes? Por algum motivo, tu ficaste como ficaste. Se tu não te revês na forma como estás neste momento, é porque o ambiente onde tu te rodeias te levou a ter essas decisões inconscientes. Então, se tu queres mudar de vida, se tu queres mudar de corpo, se tu queres mudar de saúde, se tu queres ter uma vida melhor, tenta perceber quais são os hábitos, quais são os grupos de pessoas que têm esse estilo de vida que tu gostavas de ter. E começa-te a aproximar dessas e a afastar-te das que não te levam para isso. Ei, João, mas isso é bué da mal, estar a dizer que não aos amigos. Não tens que dizer que não aos amigos. Simplesmente vais ter que começar a dar-te mais com outras pessoas e menos com aquelas. O que não quer dizer que tu deixes de gostar delas. Eu não me dou muito neste momento com os meus amigos de infância, da escola primária e da terrinha. Gosto deles na mesma, mas dou-me muito pouco com eles no dia-a-dia. Mas se houver uma festa e a gente estiver todos juntos, está tudo bem, a malta convive toda, tudo a rir e tal, mas diariamente não há um grupo de amigos com quem eu me dou, porque eles têm determinados objetivos na vida diferentes dos meus, e está tudo bem, não quer dizer que eu tenha objetivos mais importantes que os dele, não tem nada a ver com isso, tem a ver com aquilo que eu quero para mim e aquilo que eles querem para eles, e está tudo bem. O que não impossibilita que a gente não se possa juntar a certa altura. Tá? Então é super importante tu criares aí o ambiente favorável para ti, para a jornada que tu queres decidir. Então, super importante. A velocidade é diferente de ser consistente. A velocidade de perda de peso não é tão importante como seres consistente na perda de peso. Como eu costumo dizer, vale mais a direção do que a velocidade. O que é mais importante é a direção para onde tu vais e não a velocidade com que tu lá chegas. Tá? Então, normalmente, uma coisa rápida é uma coisa frágil, é uma coisa que não teve tempo suficiente para ficar madura, para ficar forte o suficiente. E a mínima coisinha vai se destruir. Uma coisa que é consistente é uma coisa que é sustentável, porque nada é consistente sem ser sustentável. Tu nunca vais ter uma dieta consistente se tu não tiveres uma dieta que seja sustentável para o teu dia-a-dia. Que tu te sintas minimamente confortável, que tu te revejas a fazer daqui a 20 anos, que tu sintas que tens mínimo prazer a fazer. Ou que tu tenhas criado algum tipo de estratégias para que ela seja sustentável, eliminando determinados gatilhos, mudando determinados comportamentos e aumentando a sensibilidade para as recompensas que eles te dão. Que é exatamente isso que eu falo no curso que lancei sobre como criar hábitos. E fica já aqui um apelo também. Se tu tens dificuldades em criar hábitos, eu tenho um curso com 4 fases. Primeira fase, o que é um hábito, como é que ele se forma e tudo mais. Segunda fase, passo a passo para criar um hábito novo. Terceira fase, passo a passo para destruir um hábito que não queremos ter na nossa vida. Quarta fase é o passo a passo para ajustar o hábito à minha nova realidade.
e monitorizá-lo para ver se faz sentido melhorá-lo ou não. Ok? Então são 4 fases que são importantes tu teres em conta para conseguires construir um hábito. Os hábitos não se criam só porque eu agora quero começar a não sei o quê e vou à força do ódio fazer não sei o quê. Isso não resulta, pessoal. Tem que ter um método, tem que ter uma estratégia. E neste curso de criação de hábitos eu faço isso. Portanto, se tu quiseres perceber como é que funciona esse curso, fala comigo. Basicamente são aulas que estão gravadas com 10 minutos no máximo. No máximo as aulas têm 10 minutos para ser curtinha e cada aula tem um trabalho de casa para tu fazeres. Porque a ideia da aula é ser uma aula super prática e super educativa e prática para tu colocares em prática. Tá? Porque nada te vale tu teres conhecimento se depois não colocas em prática. Então esse curso dos hábitos serve exatamente para isso, para te ajudar a criar hábitos que tu consigas ter sustentáveis. Eu agora quero criar o hábito de ler. Aquilo ajuda-te a ler. Eu quero criar o hábito de treinar. Vai-te ajudar a criar o hábito de treinar. Mas tens que meter em prática as coisas que lá estão. Tá? É o passo a passo para tu conseguires fazer. É um método específico para tu conseguires criar um hábito na tua vida e conseguires destruí-lo também. Porque muitas das vezes tu tens que destruir determinados hábitos para poderes construir outros. Tá? Voltando aqui à aula. Velocidade versus consistência. O corpo muda com o tempo. A pressa sabota os teus resultados. Normalmente, quem quer coisas rápidas não tem coisas duradouras. Não quer dizer que seja verdade para tudo, mas muitas das vezes é. Porque a gente, quando quer coisas rápidas, qual é que é o nosso pensamento? Eu quero coisas rápidas porque estou farto disto. Então eu quero abdicar de tudo o que tenho neste momento para conseguir alcançar isto rapidamente. Só que quando eu abdico de tudo o que tenho e mudo as coisas muito rápidas, eu não vou conseguir ser consistente naquela coisa que alcancei. Então, mais tarde ou mais cedo, eu volto às rotinas que tinha antes e volto a reganhar tudo aquilo que consegui alcançar ou que consegui perder, neste caso, peso. Tá? E o curso que eu falei há pouco dos hábitos também te ajuda a perceber um bocadinho isto. Então, resumindo aqui a aula, não estás a falhar, estás simplesmente a adaptar-te. Ou seja, tu deixaste de perder peso, não é porque, ou muitas das vezes não é porque tu estás a falhar no processo de perda de peso. É porque o teu corpo se adaptou e tu tens que fazer um determinado ajuste. Então, usa esta frase para te tornares mais atento e estratégico, que é ajusta-te em função do objetivo que tu tens. Desculpa. Portanto, não estás a falhar, estás a adaptar-te. Quando nós pensamos em estou a falhar, qual é que é o primeiro sinal que estamos a dar ao cérebro? Frustração. Não sou competente. Se eu digo isso ao meu cérebro, qual é a probabilidade do que vai acontecer a seguir? Diminuímos a probabilidade da repetição. Diminuímos a probabilidade de continuar a fazer. Porquê? Porque se eu sou incompetente, eu estou a dar uma recompensa negativa ao meu corpo. E o corpo não gosta de recompensas negativas. Vai tentar evitar o processo que gerou essa competência, essa negatividade para que não volte a acontecer. Então, se eu sinto que estou a falhar, eu fico frustrado, eu tenho uma recompensa negativa. Se tenho uma recompensa negativa, o cérebro diz assim, opa, eu não quero mais fazer esta brincadeira, que isto gera-me um stress que eu não quero. Então não penses que estás a falhar, pensa só que o teu corpo está-se a adaptar e que tens que fazer algum tipo de ajustes para conseguires ter resultados. Então, para que isso aconteça, vai revendo o teu plano, vai monitorizando o processo, vai vendo se aquilo que estás a fazer é realmente aquilo que tu achas que estás a fazer, ok? Porque na realidade, na prática, tu podes achar uma coisa e estás a fazer outra. Monitoriza, tá? Ajusta, analisa e tira as tuas conclusões e faz os ajustes que sejam precisos. Mas não desistas de ti. Porque normalmente quando a gente desiste de nós, o que é que vai acontecer? Nós reganhamos novamente todo o peso e só dali a 2, 3, 4, 5 anos, 6, 10 às vezes, é que nos cai a ficha e dizemos assim, não, fogo, eu tenho que cuidar de mim outra vez. Mas quando tu dizes eu tenho que cuidar de mim outra vez, tu estás com mais 10, 15, 20 quilos do que estavas da última vez que desististe porque achavas que estavas mal. Não deixes que isso aconteça. Está bem? Então, muito obrigado por ter estado aqui comigo. Eu espero do fundo do coração que esta aula te tenha ajudado a perceber que existe a estagnação de peso, é normal que ela aconteça e cabe a ti poderes perceber se ela aconteceu porque tu mudaste alguma coisa sem te aperceberes ou se realmente precisas de ajustar alguma coisa no teu processo. Mas acima de tudo, não penses que falhaste. Pensa só que tens que fazer algum tipo de ajuste e rever o teu processo. Está bem? Vemo-nos na próxima aula.
Se tiveres alguma dúvida, deixa-me no Instagram, manda-me para o WhatsApp, responde a este próprio vídeo. Tá? Beijinhos e abraços, portem-se bem.